sou Pedro Cruz, um advogado apaixonado pelo debate jurídico, qualificado e conversar sobre temas relevantes que a gente possa contribuir efetivamente para uma advocacia mais salutar, mas também mais leve e descontraída. A advocacia paraibana ela mudou, isso é inegável. Se diversificou, interiorizou, mas ao mesmo tempo surge uma dúvida legítima até que ponto temos estrutura para alcançar os advogados paraibanos. E hoje teremos a oportunidade de conversar e debater um pouco sobre esse amigo, esse advogado brilhante, capacitado, né, mestre, doutor. Estaremos aqui debatendo um pouco sobre esses temas que tanto impactam e interessam a advocacia, o meu amigo Cláudio Brito. Bem-vindo, meu. Obrigado, Pedro. Boa noite a todos. Boa noite aos associados da PEA, a todos aqueles advogados que estão aqui conosco assistindo. E, Pedro, é verdade. O cenário da advocacia, desde a pandemia até hoje, ele se redesenhou, né? Se redesenhou num desenho que ainda está em construção. Porque a gente não pode dizer com certeza todos os caminhos que a gente vai poder percorrer nesse cenário que está sendo traçado. E se a gente não parar para analisar o que aconteceu desde 2019 até hoje, e não começar a trabalhar em cima desses problemas, dessas questões, das soluções que surgiram, a gente corre o risco de ficar para trás. E a PEA, que é a nossa associação, ela surge justamente nesse intervalo. Ela surge no intervalo de pandemia, ela surge no intervalo em que a advocacia, principalmente a advocacia dos pequenos escritórios, dos advogados autônomos, ela precisa mostrar seu valor. E aí a gente vê ferramentas que podem nos ajudar, mas vê também desafios que são inerentes à nossa própria categoria, que a gente tem que enfrentar e tem que saber também dialogar com as diversas frentes para poder trazer soluções e implementar essas soluções de forma mais abrangente possível. É desafiador. A gente não está aqui querendo trazer uma solução fácil para nada, porque essa solução não existe. Se a gente disser que mágica, né? Não existe essa mágica. Se eu disser que eu estou vendendo aqui um sonho, eu estou vendendo um sonho, isso é verdade. Mas eu acho que esse sonho, quando a gente trabalha em conjunto, e é o que a gente tem construído, e o que a gente tem visto dentro da associação, é justamente isso. Um cenário que a gente via da advocacia antes de 2019 para agora, dentro do nosso grupo da associação, a gente vê, poxa, eu não via mais esse movimento colaborativo, esse movimento de pessoas se ajudando. Era muito movimento de dicotomia política, era um movimento de queixas recorrentes, mas a solução nunca vinha. E às vezes o colega que está do lado tem a solução, ajuda, um outro colega sabe o caminho, já dá o direcionamento, e isso a gente sentia falta. E cada vez mais a gente vê isso dentro da associação. Cláudio, em que momento, assim, necessariamente, você evidenciou e notou que a advocacia como profissão efetivamente não estava nos espaços institucionais? É assim, Pedro, é difícil até falar isso, porque a advocacia ela sempre ocupou um espaço de destaque de relevo, né? A gente vê que dentro dos espaços institucionais, a nossa OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela ocupa diversos conselhos, seja na prefeitura, seja nos tribunais, seja no poder legislativo, então ela tem essa participação inerente da nossa própria classe. Agora, o que tem visto é que esses espaços cada vez mais têm se esvaziado. E a grande questão é, tem se esvaziado por falta de interesse das instituições ou tem se esvaziado por falta de interesse de nós advogados de ocuparmos esse espaço? Porque é preciso que a gente tenha a percepção de que a presença dentro das instituições fortalece nossa profissão e não apenas nossa profissão, mas valoriza também todo um cenário social em que a advocacia ela precisa estar inserida, como guardiã, principalmente, de toda a sociedade.
Esse movimento, Cláudio, é que eu percebo que você vem falando e dessas dificuldades, mas de fato a advocacia ela tem muito. A gente de faculdade escuta muito de possibilidades, né? O Uhum. direito ele abre muitas portas e na realidade o dia a dia da advocacia, sobretudo a advocacia embrionária, ela é mais dificultosa. O que é que a APEA pode contribuir efetivamente um olhar mais sensível, mais cauteloso e mais cuidadoso para o jovem advogado? O que é que ela pensa? Essa é uma reflexão muito pertinente. E eu trago, já me formei há alguns anos, e a percepção que eu tinha quando entrei no curso, Pedro, é que você só tinha dois caminhos na advocacia, formado, né? Ou você ia para a área de concurso público, que era o desejo da imensa maioria dos alunos na época, ou você tinha algum familiar na advocacia e ia trabalhar para esse familiar, ou seria empregado de algum escritório. O que eu vejo hoje já é uma mudança muito interessante desse paradigma. As pessoas já entram no curso de direito almejando advogar. E eu vejo como um reflexo da popularização do acesso às informações, principalmente acesso às redes sociais, que possibilita essa essa pessoa que está no curso de direito, que está querendo se formar, que quer prestar o exame de ordem, visualizar o cotidiano de um advogado. Ver que não é um bicho de sete cabeças, ver que a profissão ela é gratificante e que pode se construir uma carreira na advocacia sem a necessidade de você ter um apadrinhamento, sem a necessidade de você ingressar num escritório e ir galgando espaço. Você pode montar seu escritório, você Empreender, literalmente. empreender, você pode buscar informações de como empreender. Só que existem algumas dificuldades ainda. A gente vê que muitas pessoas estão perdidas. E não apenas o jovem advogado. A gente hoje tem um problema muito grande, Pedro, de pessoas que prestaram o exame de ordem, são colegas advogados, mas que não conseguem se sustentar exclusivamente da nossa profissão. Então a gente tem colegas que são corretores de imóvel, colegas que estão fazendo Até Uber, Uber, e isso. não desmerecendo essas profissões, não. Mas a gente precisa compreender o que está acontecendo na advocacia para que esses colegas não consigam ter uma vida digna exercendo apenas um ofício. Precisam se socorrer de outras atividades. E dentro desse cenário, a gente compreendeu que é necessário cada vez mais uma profissionalização. Então, quando a gente instituiu a PEA, a gente instituiu não no sentido de vamos brigar, vamos ocupar aqui um espaço de disputa, mas vamos ocupar um espaço de qualificação. Como é que o colega jovem advogado, ou o colega que se encontra nessa situação e quer se profissionalizar, ele pode ter esse espaço dentro da PEA? Então, a gente começou com programas de mentoria, a gente começou com o, a, os nossos cursos e percebemos que a gente precisa institucionalizar cada vez mais isso e dar espaço, principalmente para o jovem advogado, entrar nos escritórios, presenciar cada vez mais o cotidiano. E a partir disso, eu já vou adiantar uma das grandes novidades da APEA, que é o APEA Cursos, que não é um curso apenas no computador, não é um curso apenas na televisão, mas é um curso presencial, de você ir no escritório de um colega que vai abrir a porta para você, que vai receber, que vai mostrar o cotidiano prático de como é a vivência de determinadas atividades. Então, isso é importante, Pedro, porque a gente vê de uma certa distância algumas coisas e vê com uma certa dificuldade de ter acesso a informações do dia a dia. Que às vezes é prático para mim, faz parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, mas que para um colega não faz. Então é importante que ele veja como é um protocolo, como é um despacho com o juiz, como é Um atendimento no cartório, por um exemplo. atendimento no cartório. E ele sente falta disso, de ter Essa prática. essa mão que vá o guiando. Tem a insegurança, né? Exato. Cláudio, eu observo
muitas insegurança e para você que está nos assistindo nesse momento, de uma preocupação institucional com o surgimento da PEA. Uhum, E aí eu trago mais o contexto político institucional. Como é que tem sido recebido a instituição, como é que foi recebido e como é que tem sido o diálogo com a instituição OAB? E a APE, ela surge também para ocupar um espaço disponível ou ela surge justamente pelo contrário disso? Por um espaço uhum, que não estava disponível e acessível a quem realmente precisava de um cuidado. Pergunto isso com muita cautela e com muito cuidado para que ela também não soe como uma crítica à instituição ordem, mas uhum, para compreender, para quem está nos assistindo também compreender como é que tem sido tanto essa visão da APEA dela surgir para ocupar um espaço disponível, ou uhum, justamente o contrário disso, nascer pela uhum, ausência dessa disponibilidade, ou como é que tem sido também essa visão da instituição OAB. Tem sido parceira, tem buscado uhum. colaborar, ou ela vê como uma ameaça e por que você enxerga dessa forma? Pedro, assim, eu acho que a gente precisa separar aqui algumas questões, né? Nós temos a nossa OAB como instituição, mas temos na nossa instituição pessoas políticas. Então, é interessante a gente abordar isso, porque a PELA surgiu no contexto de política, mas já se passaram quase 2 anos. Vamos completar esse ano 2 anos do surgimento da PEA, do surgimento da ideia da PEA. Né? O registro mesmo da PEA ele só vai se dar em março do próximo ano. Mas o que eu vejo disso é que surgiu uma ideia de que estaríamos ocupando um espaço de oposição à ordem dos advogados. E isso nunca se concretizou. A PEA sempre buscou ser parceira, não apenas na no convite, nos convites institucionais feitos à ordem para colaborar conosco, para discutir soluções, como é o caso do golpe do falso advogado, que fomos pioneiros no Brasil com a ação civil pública, com o ingresso contra as instituições de mídias sociais e telefônicas. Fizemos o convite institucional à OAB para participar como amicus curiae. Inclusive, houve audiência, né? Assembleia Legislativa. Exatamente, fizemos uma audiência pública via Frente Parlamentar da Advocacia, convidamos a OAB esteve presente nesse discurso com a gente, então assim, somos parceiros, independente de visões que possam existir, de pessoas que estejam ocupando momentaneamente alguns espaços, somos parceiros. Agora, evidentemente que também precisamos de defender interesses dos associados e dessa classe que é dos advogados autônomos e dos pequenos escritórios. Então, vamos lutar quando alguma decisão da OAB conflitar com os nossos interesses, como é o caso, por exemplo, da antecipação das anuidades. O jovem advogado, o advogado de pequeno escritório, o advogado autônomo, ele tem um impacto negativo Demais. quando a anuidade é antecipada, porque ele tem toda uma programação financeira, tradicionalmente se dava até o final do ano para pagar a anuidade, e se viu forçado a antecipar esse programa financeiro dele para agora. Então a gente tem todo um ajuste que a gente vê como negativo para a imensa maioria dos advogados. Observe uma pancada. Você que está assistindo, para você compreender como é a dinâmica. Você passou no exame de ordem, né, tem aquelas custas de Uhum, um exame, aí você vai ter a sua inscrição. Se você tiver no final do ano, por exemplo, dando a entrada na sua carteira, novembro, dezembro, você já entra pagando. uhum, Você já perdeu o primeiro ano de jovem advocacia. E aí se vê na surpresa de, em menos de 4 meses, por exemplo, você ter que já levantar uhum. mais um dispêndio financeiro. Então, assim, para muitos que estão realmente tentando buscar a inserção do mercado de trabalho, diria até que é um pouco desumano. E não só isso, Pedro. Assim, a gente tem outros embates também, por exemplo, você tocou esse ponto essencial do jovem advogado. Tradicionalmente, eram 5 primeiros anos de jovem advocacia. Então, você tinha 5 anos para se organizar financeiramente, ter todo um planejamento estratégico e financeiro, e esse tempo foi reduzido.
não só reduzido, como o jovem advogado tradicionalmente tinha o ano todo para pagar anuidade, e agora ele já não tem mais todo ano. Não só o jovem advogado, mas toda a classe da advocacia. Então é um problema que a gente tem enfrentado, buscado dialogar, buscado a conscientização, não apenas do presidente da OAB, mas também dos conselheiros, porque é um ponto interessante que a OAB ela não se faz apenas com a pessoa, ela se faz com um conjunto de pessoas que estão ali, foram eleitas para refletir o melhor interesse da advocacia. E às vezes é importante uma associação chegar e mostrar, olha, será que isso que vocês estão votando realmente reflete o interesse da advocacia ou reflete um interesse momentâneo institucional? Então a gente precisa, às vezes, trazer essa voz e essa visão. De forma pragmática sobre a identidade da APEA. Eu preparei aqui 3 pontos para que você possa compreender e quem está ouvindo também vai assistir, vai entender, né? Você que está ouvindo aí a gente, interagir e saber mais ou menos o que Cláudio pode nos passar de forma bem pragmática e clara. Hoje a APEA é uma alternativa institucional por consequência natural ou por falhas de um sistema? Primeiro ponto. Segundo ponto, a independência da APEA, ela foi uma verdadeira necessidade ou ela é uma questão estratégica? E, por fim, o que diferencia a APEA de outras entidades já existentes dentro do mercado da advocacia? Rapaz, isso aí realmente é um pinga-fogo, né? Que você me coloca. Nosso compromisso é com a advocacia. Você quer me colocar aqui em maus lençóis. Mas vamos lá. A APEA não surge de um conflito, ela não quer conflitar em absoluto, ela não quer ocupar um espaço de poder, mas ela quer ter o seu espaço de voz, de fala. E é importante que esse grupo de pessoas tradicionalmente ostracizado, esquecido, que é a maioria, que é importante a gente lembrar, a advocacia hoje, a imensa maioria é de advogados autônomos e de pequenos escritórios. Isso é um censo da OAB, um censo real, que a OAB encomendou e cerca de 90% da advocacia é feita por advogados autônomos e pequenos escritórios. Então a gente não pode ignorar esse percentual e a gente não pode ignorar, sobretudo, Pedro, que essas pessoas existem e têm sofrimentos particulares. São reais, né? São reais, né? Só que o que acontece muitas vezes é que, seja pela dinâmica do dia a dia, pela dinâmica do trabalho, existe um afastamento natural dessas pessoas dos interesses políticos. E é importante que a gente faça essa ponte. Não uma ponte de disputa novamente, mas uma ponte de diálogo, de trazer a voz dessas pessoas para quem está na condição de implementar soluções reais para ela. A associação ela atua como um intermediário, mas não como um projeto de poder ou um sistema contrário ao sistema já existente. A gente atua como colaboração. E o que a gente diverge, sobretudo, de outras associações? Bom, começa que somos pioneiros na representação desse imenso grupo, que é o grupo dos advogados autônomos. Não existe no Brasil nenhuma outra associação que se dedique a representar esse grupo. Então a gente surge de forma pioneira. E tudo aquilo que é pioneiro surge também com imensos desafios. Então a gente tem desafios institucionais internos, a gente tem desafios do que a gente quer alcançar, porque a gente não pode se confundir como uma OAB. A gente é uma associação. Ou como uma extensão, né? Ou como uma extensão. A gente é uma associação com objeto próprio, que é auxiliar o desenvolvimento da advocacia, Perfeito, do advogado autônomo e do pequeno escritório. Que atenção, isso às vezes não é o papel da OAB. A OAB às vezes chama para si algumas obrigações que deveria ser delegada a outras associações. A gente tem imensas associações que têm papéis extremamente importantes. Temos a PAPREV, temos a Abracrim, a Anacrim, temos a CESA, que é a Associação da Sociedade de Advogados. Então a gente tem um pool de associações que tem seus papéis fundamentais. Agora a gente precisa também ter uma associação que foque no desenvolvimento dessa imensa maioria e que dê voz.
que dê palavra, que dê meios para o seu desenvolvimento. Cláudio, e aí mudando um pouco da identidade, mas terminando com AD também, da representatividade, eu preparei também algumas perguntas que algumas pessoas foram me mandando, alguns colegas, e aí eu trago para esse nosso bate-papo que está tão saudável, tão leve, tão descontraído. Eu acho que talvez algumas pessoas não gostem, Vamos lá. mas o nosso compromisso aqui é com a verdade. E aí, uma das perguntas. Hoje os espaços institucionais refletem de fato a maioria da advocacia paraibana? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Existe sintonia entre quem vive a advocacia real, aquela advocacia artesanal, aquela advocacia que está lá, seu Luiz, com aquela escarcela debaixo do braço, despachando no balcão, dali do Fórum Civil, quem define as pautas da advocacia, ela há uma conexão, uma causalidade, um nexo entre elas. E quando as novas associações surgem, isso fortalece o sistema ou revelam demandas ignoradas, demandas invisíveis? Vamos lá. Assim, foram perguntas muito pertinentes, mas eu vou pedir para você me relembrar a primeira para a gente ir por ordem, eu quero responder todas. Vamos à primeira. Vamos pela ordem, pessoal. Hoje, os espaços institucionais refletem de fato a maioria da advocacia paraibana? Pragmaticamente, não. Assim, sendo muito honesto com nossa audiência, isso é uma verdade que a gente não pode negar. Não reflete, e não reflete, sobretudo, por uma falta de representatividade. Estrutural? Estrutural não, Pedro. Eu diria por uma falta de representatividade. Cuidado, como vai dizer. Não, eu diria de senso mesmo, do que o senso da advocacia reflete. Então, quem hoje está no espaço de representatividade institucional, não de representatividade, representatividade institucional, é aquele mesmo advogado que está presente no senso da advocacia como maioria ou como minoria. Já começamos aí. Então, a gente começa a fazer um recorte do próprio censo e ver que não somos representados de forma adequada. E aí vem um outro problema. Quem está nos representando entende realmente a dor de quem vive o dia a dia da advocacia, de quem tem o desafio de captar cliente, de quem tem o desafio de receber um alvará, de brigar com o juiz por custas sucumbenciais que às vezes são arbitradas de forma ínfima? Eu acredito que não. Empiricamente falando, eu acredito que essas pessoas elas vivem uma outra realidade, estão em um outro modelo de negócio. E eu não estou criticando aqui o modelo de negócio delas. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Agora, essas pessoas que estão nessa representação institucional, quando elas agem no interesse realmente da maioria, fica a questão. Eu não sei responder. Talvez caiba também um juízo de valor delas. Será que elas estão ali fazendo algo no interesse da advocacia em geral? Eu acho que é uma reflexão que cabe. E quando essas novas associações elas surgem, fortalecem esse sistema ou revelam essas demandas invisíveis? Porque o que acontece? Eu, por exemplo, como um advogado, estou há 5 anos na trincheira da advocacia e só pude contemplar movimentos, particularmente Pedro Cruz falando, trazendo para mim, para o lado pessoal, alguns movimentos até revolucionários, digamos assim, através dessa instituição. Então, de fato, a associação ela tem um condão de trazer à tona as demandas ignoradas, as demandas invisíveis, ou não? Isso é só uma percepção, vamos dizer assim, limitada. Pedro, eu acho que todo grupo ele surge de uma demanda reprimida. Nenhum grupo ele vai surgir porque as coisas estão bem. E eu falo de forma geral. Eu não acredito que nenhuma associação, e eu não falo apenas da PE, eu falo do surgimento de qualquer associação. Ela não vai surgir porque as coisas estão andando às mil maravilhas. Elas vão surgir porque existe alguma demanda
naquela categoria, naquele grupo específico de indivíduos que precisa de uma atenção mais focada. E aí, novamente, vem a crítica, que não é uma crítica. A OAB realmente precisa se ocupar de todas essas questões ou precisa se ocupar de uma política mais macro para a advocacia, de estímulo à advocacia? E eu falo isso porque, às vezes, a gente olha para a nossa instituição e pensa, poxa, a OAB não está fazendo o que deveria fazer. E aí vem a pergunta, será que ela deveria estar fazendo isso? Ou é papel de nós, enquanto indivíduos, nos juntarmos, nos unirmos e trabalharmos dessa forma? Então, a gente tem associações que têm muito sucesso nisso. Instituições que têm muito sucesso de estudo e desenvolvem teses e soluções para os seus associados, e não apenas soluções, mas como dialogam também com o Poder Judiciário. Então, dou um exemplo do IBDFAN, uma instituição muito sólida, muito bem reconhecida e que tem seu papel Defendendo o direito de família, né? defendendo o direito de família e dialogando com o Judiciário também. Então, eu acho que as associações elas exercem um papel democrático fundamental e complementar as nossas instituições. E eu vou mais além, Pedro. Eu acredito que quanto mais associações, mais pessoas envolvidas, melhor. Porque o foco do debate, ele passa a ser descentralizado. Ele passa de deixar de ser um indivíduo que toma decisão por todos e passa a ser várias coletividades tomando pequenas decisões em prol do desenvolvimento do seu próprio grupo. Então isso é importante. É uma visão que eu tenho que eu acho que é fundamental continuarmos o desenvolvimento descentralizado. Cláudio, trazendo para o ponto de vista institucional. Como a PEA se posiciona hoje? Ela é integrada, independente ou ainda busca o seu espaço de reconhecimento perante a classe? E um outro ponto, existe diálogo verdadeiro entre as instituições tradicionais e esses novos movimentos que vêm para agregar, como você bem disse, e somar a advocacia? Olha, a PEA eu costumo colocar como um movimento independente. Independente por quê? Porque ela nasce do próprio estatuto como uma associação sem envolvimento político. E ela surgiu justamente porque nascemos num contexto político. Então, foi necessário marcarmos esse posicionamento, Pedro, para demonstrarmos que não estamos ali para ser uma oposição ou ser um trampolim para eventuais pessoas. Então, esse posicionamento é muito importante. E passado esse tempo, eu acho que já ficou muito claro o que é a PEA, o que nós somos, o que nós buscamos. E todo o nosso movimento tem sido pautado no desenvolvimento da advocacia, na defesa da advocacia. Então, temos projetos de lei apresentados que beneficiam toda a advocacia. Temos ACPs protocoladas que buscam assegurar a defesa da advocacia e a segurança dos clientes contra o golpe do falso advogado. Então, eu vejo a PEA como um movimento independente, mas ela não é uma associação que não dialoga. É uma associação que busca contato com os poderes executivos, a gente tem parcerias com o PROCON, a gente busca contato com o poder legislativo, a gente tem uma parceria extremamente salutar com a Frente Parlamentar. O deputado Michel Henrique nos acolheu de forma muito calorosa. Então, assim, Pedro, eu vejo o nosso papel institucional, e não apenas com o Poder Legislativo, Poder Executivo, com o Poder Judiciário. Então, quando a gente vai dialogar com o presidente do tribunal, somos bem recebidos, dialogamos com os diretores de fórum, expomos nossas críticas, que isso é fundamental, mas, assim, somos uma associação que precisa estar conectada com outras associações e precisa estar conectada também com o nosso conselho de classe, que é a nossa ordem, para juntos termos mais força. Então, o trabalho solitário, ele representa muito pouco. É a força
que traz o poder para toda a advocacia. No tocante a certo espaço, qual é a leitura que a APEA faz? Esses espaços que são espaços assim na lacuna mesmo, essa lacuna, ela é casual, vocês entendem como casual ou estrutural? Para que a APEA possa surgir e preencher esses espaços. Ela enxerga esse movimento como casual ou falta de estrutura mesmo da própria do próprio braço, como você falou, da instituição se preocupar mais com o macro Uhum. e precisar que uma associação ela ocupe esse espaço. Pedro, eu acho que é uma questão, eu não diria estrutural, eu diria que é inerente às próprias instituições. Por que inerente às próprias instituições? Existe uma carência de trabalho mesmo, de pessoas que consigam exercer aquilo que elas poderiam exercer dentro de uma instituição. Seja porque a instituição, às vezes, e aqui eu trago a nossa OAB, ela é um sistema com imensas regras, hierarquias, com diversos braços. Então você imagina que uma pessoa que está numa comissão lá, que quer instituir uma política, como ela consegue fazer isso institucionalmente até chegar ao presidente? Então existe um caminho muito trabalhoso para que isso seja desenvolvido. E diferente de uma associação que a gente tem mais liberdade, seja porque o nosso foco seja esse, dentro de uma instituição a gente não vai ter essa mesma liberdade, pela própria estrutura dessa instituição. E não apenas da OAB, qualquer outro conselho de classe ele vai ter esse problema. E vão ter associações que vão buscar solucionar esse problema. Então não é à toa que a gente tem associações que têm um foco na advocacia criminal, na advocacia trabalhista, na advocacia de direito de família, porque são particularidades diferentes que precisam de uma atenção diferente, precisam de um direcionamento diferente. Por que não precisaríamos desse direcionamento também para os advogados autônomos e pequenos escritórios? Minha percepção foi justamente essa. Se a gente não está sendo representado num conceito de censo mesmo, como é que a gente vai conseguir buscar isso institucionalmente se não temos esse aparato pessoal na instituição? Então precisamos de uma associação para buscar isso via associação. Cláudio, falando aqui um pouco sobre a advocacia propriamente dita, no que tange aí as questões inerentes à prática do advogado, do dia a dia, a realidade, né, de forma bem pragmática do advogado. Hoje o maior desafio do advogado autônomo é a capacitação ou o ambiente que o espera no mercado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a faculdade prepara o advogado de fato para o exercício regular da advocacia. Essa aí eu quero que você responda com bem fervor. E o terceiro ponto, o sistema ajuda o advogado hoje ele é obrigado a sobreviver a esse sistema que a advocacia nos impõe. Eu vou começar pela segunda pergunta e eu começo até no meu lugar de fala aí. Eu fui presidente da Comissão de Ensino Jurídico, e a Comissão de Ensino Jurídico, para quem não sabe, é uma comissão dentro da Ordem dos Advogados, que é responsável pela fiscalização dos cursos jurídicos. Ela não é apenas responsável pela fiscalização, mas como ela é responsável também por emitir pareceres pela abertura ou pela renovação de cursos. E tive a oportunidade, dentro dessa comissão, Pedro, de visitar todos os cursos jurídicos na Paraíba. Então, eu saí de João Pessoa, fui até Cajazeiras e visitei todas as faculdades na época que tinham curso jurídico. E o que eu pude perceber à época é que o curso ele tem uma preocupação meramente hermenêutica, meramente dogmática. Ele não tem a percepção prática profissional do que é a realidade que vai encontrar esses profissionais ao saírem da faculdade. E eu não falo aqui apenas da advocacia, eu falo de todos os outros ramos que um bacharel em direito pode enfrentar.
Então, por mais que tenhamos os laboratórios de prática, eles estão longe de representar realmente a vivência do que é a advocacia. E eu digo isso, Pedro, porque a advocacia, ela não está apenas no exercício de peticionamento. Ela não está na prática de fazer uma petição. Ela está na prática de você lidar com o cliente. Acho que um dos maiores É, desafios da advocacia não é, eu digo direto que não é a oratória, é a escutatória. exato. E saber até onde você pode escutar. Saber qual é o limite do advogado e onde começam outras profissões. Porque uma coisa que a gente percebe na prática é que o cliente vem por carência muitas vezes. E ele quer alguém que escute, que seja um psicólogo. Ele quer um cliente quer um advogado que seja um contador também. Quer que o advogado seja polivalente. Mas ao mesmo tempo que o advogado precisa saber lidar também com esses diversos desafios, ele precisa às vezes entender que o problema do cliente passa por ele, passa pela mediação do advogado, passa às vezes por diminuir uma litigância desnecessária, passa por entender que não é às vezes uma vingança que ele está buscando. Então, às vezes é uma questão não resolvida familiar que a gente O acolhimento, né? O acolhimento ninguém a sabe gente consegue fazer esse acolhimento, né? Então, essa vivência, e aí não apenas do cliente, mas também da prática de gestão de um escritório. Você sai da faculdade, você não sabe como é que é abrir um escritório. Você não sabe o que é abrir um CNPJ, o que é gerenciar uma pessoa jurídica, o que é fazer nota fiscal, prestar contabilidade. Então, isso a gente não tem essa prática. E a PEA surge justamente para dar esse amparo esses colegas que acabam não encontrando essa formação assim que termina. E assim, novamente, é importante que a gente veja a associação como uma forma de trazer soluções para questões reais, da dinâmica do dia a dia daquele advogado que acaba de sair do curso, que acaba de receber sua OAB, daquele advogado que está há muito tempo, mas às vezes não se profissionalizou, porque acha que abrir o CNPJ é um problema, e às vezes não é, às vezes é a solução dele. Às vezes você se profissionalizar, você consegue valorizar ainda mais sua advocacia e trazer essa quebra de paradigma, né? Essa mudança de um paradigma. amparo, né? Um amparo. Uma mão amiga, né? Exatamente. Sobre a perspectiva de futuro, Cláudio. O nosso tempo é muito curto. Eu acho que um dia de podcast seria muito pouco para a gente falar de todas as questões inerentes. E eu acho que a gente tem que, já o pessoal da organização aqui, da PEACast, trazer Cláudio mais vezes, hein? Para a gente Sim. debater outros assuntos, porque tá muito gostoso, tá muito interessante esse assunto, mas a gente tem um certo time. A gente, embora mais livre, mais despojado, a gente tem um time que a gente vem trabalhando. Mas sobre a perspectiva de futuro, a PEA, Cash, a PEA, ela quer ocupar alguns espaços existentes ou construir um novo modelo institucional. Isso é um ponto para você falar dessa perspectiva de futuro. E quanto ao advogado que não se sente representado, ele deve tentar mudar de dentro ou criar novos caminhos. Qual é a sua visão com relação a essas perspectivas de futuro e também como é que você imagina a advocacia daqui a uns anos? Poxa, aí são perguntas bem. Já emendando essa da advocacia com alguns anos, eu gostaria também que você falasse sobre, inclusive, contextualizando com a questão da inteligência artificial, que é que ela vem colaborar e prejudicar. Vamos lá. Vamos por partes. Vamos por partes, né? Eu acho, Pedro, sinceramente, que a mudança ela tem que ser interna de cada indivíduo. Mas a mudança interna, ela não passa necessariamente por um trabalho solitário. E a gente vê isso no dia a dia, constantemente. Às vezes a mudança para vir internamente precisa de um amigo que dê um direcionamento, que dê o suporte, que abra os caminhos. E no caso da APEA, surge justamente
como um braço que vai acolher essa pessoa que está meio perdida muitas vezes e precisa ter um suporte de curso, precisa ter um suporte de um colega que já tem alguma experiência. E a nossa associação ela tem esse objetivo, né? E sobre o que a gente pretende, né? Assim, longe de mim querer Revolucionar. revolucionar nada, né? Mas eu acho que trabalhando aos poucos, entregando aquilo que a gente tem se proposto a entregar, eu acho que a gente tem galgado cada vez mais soluções. Então a gente construiu um excelente relacionamento com a frente parlamentar, a gente tem trazido projetos de leis. Você trabalha com política, sabe como é desafiador implementar alguns projetos de lei, mas a gente tem buscado esse diálogo, tem buscado a convergência legislativa para soluções políticas. A gente tem dentro da associação desenvolvido os cursos e aberto o espaço dos escritórios para receber os colegas advogados que queiram ter sua prática, que queiram ter um direcionamento, então, um verdadeiro monitoramento, uma verdadeira mentoria presencial. Então isso é fundamental. Eu acho que esse acolhimento de abrir os espaços de escritório, não apenas aqui o meu, mas de vários outros colegas que já abriram os seus respectivos escritórios para receber colegas da PEA, é um caminho de solidariedade e de ajuda mútua muito pertinente que a gente sente falta. Então, cada vez mais eu vejo essa mão amiga de uma forma muito salutar. E sobre a perspectiva de evolução tecnológica, Pedro, eu vejo a inteligência artificial como um fator revolucionário para o advogado autônomo, para o jovem advogado e, sobretudo, para os pequenos escritórios, porque ela nivela todos no mesmo patamar. Agora, é preciso que a gente entenda como utilizar essa ferramenta. Então, a gente já tem feito alguns cursos voltados para o advogado autônomo, para o pequeno escritório, de como implementar essas ferramentas. A gente precisa ter muito cuidado. Ao mesmo tempo que ela é uma ferramenta essencial, é importante que o advogado domine essa ferramenta, mas é importante também que ele saiba os limites de uso. É uma linha tênue, né? É uma linha tênue, porque ela não substitui o advogado. E é preciso ter cuidado também para a gente não utilizar a inteligência artificial sem responsabilidade, sem o devido cuidado, sem a fiscalização. Então, ela é uma ferramenta que está para ajudar, mas ao mesmo tempo ela exige um cuidado humano e exige, sobretudo, a, a dedicação do advogado de fazer a coisa funcionar. Porque o peticionamento, o acompanhamento, isso a gente pode. Parte mais prática. A parte mais prática, a gente pode utilizar a ferramenta, mas tem um contato humano que a gente não consegue delegar. Tem o despacho, que é importante que a gente vá lá no fórum, que converse com o juiz. Vai levar o memorando e discutir pessoalmente. Exatamente. Então, a gente não vai substituir uma coisa pela outra. Eu acredito que a gente vai facilitar muita coisa. O trabalho braçal, efetivamente, e é isso que eu digo. A inteligência artificial ela vem para nivelar o jogo. Porque às vezes o advogado que perdia muito tempo com cadastro de cliente, com procuração, com tudo isso, ele faz de forma automática tudo isso pela inteligência artificial. Ele faz pesquisa de jurisprudência, que demandava às vezes muito tempo, ele hoje tem uma facilidade extrema. Então é preciso que a gente consiga alinhar o que é a tendência e utilizar essa tendência de forma favorável para a evolução da nossa atividade. Cláudio, antes de você fazer as suas considerações finais, qual o legado que você, a PEA, quer deixar aquela marca que diz assim, pô, valeu a pena, consegui fazer isso
E isso ficou marcado na advocacia. Pelo menos isso eu consegui fazer e dar a minha contribuição. Qual é o legado que a PEA e você quer deixar para a advocacia? Pedro, eu sou livre de qualquer vaidade. Então, eu não diria que eu quero ser reconhecido ou nada do tipo. Mas o que eu posso dizer a você é que eu acho que já conseguimos deixar esse legado. E eu não falo como Cláudio. A PEA não surgiu através do Cláudio. Ela surgiu através de um grupo que almejava construir algo. E quando eu vejo o legado da PEA, eu vejo que ele já existe. Já existe no seguinte sentido: ocupamos um espaço e somos vistos neste espaço. Então esse legado ele já existe. E qual é o nosso trabalho para o futuro? Que esse legado ele continue presente e continue reverberando a voz e a representatividade desse grupo que a gente se propôs a representar. Cláudio, eu queria que você fizesse suas considerações, falasse aqui diretamente para quem está nos assistindo, nos ouvindo no Spotify, toda, né, e nessas ferramentas que cada vez mais vem incrementando. A PEA também está de parabéns pela inovação, pela tendência do APEAcast. É o nosso primeiro bate-papo e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, mas também já dizer a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo que gostaram desse nosso encontro, que Cláudio vai voltar mais vezes. Tem muito mais assunto, tem muito. E na próxima vez eu não vou pegar tão leve, não. Vou trazer temas um pouco mais acalorados que realmente precisa ser dito. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que assistiram. E de antemão, Pedro, falar que aí eu preciso também trazer o nosso vice-presidente, já justamente para deixar o pinga-fogo mais intenso, né? Porque, assim, é desafiador tá sendo confrontado aqui sozinho. Eu preciso dividir aqui a bucha com alguém. Mas não, claro que não. O que eu quero dizer a vocês, pessoal, associados da PEA, caros ouvintes, é que a PEA ela está de portas abertas. Nós estamos presentes cada vez mais para atuar na defesa da advocacia autônoma e dos pequenos escritórios. E é claro que essa participação, essa defesa, ela só é possível porque nós temos um grupo muito unido, um grupo que se identifica, um grupo que colabora e que busca o desenvolvimento junto. Então, meus amigos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado, Pedro. Espero que eu possa voltar mais vezes aqui, mas, sobretudo, para trazer mais novidades, mais ações da PEA. Eu que agradeço, amigo. Tem um recadozinho especial. Pessoal, no nosso próximo podcast teremos um episódio com Júnior Pires, secretário do Procon Municipal. Então fica ligado, compartilha, comenta e nos ouve no Spotify. Mas já também agradecendo a você que nos ouviu, teve a paciência de nos ouvir, interagir conosco, curtindo, compartilhando. Esse foi o nosso primeiro APEAcast. Se você gostou, compartilha, comenta, acompanhe os nossos próximos episódios. Eu sou Pedro Cruz e nos vemos na próxima conversa. Tchau, tchau.